Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Responda uma coisa aqui para o padre. Se eu perguntar para vocês qual é o conceito ou qual é o significado da palavra amor, o que vocês diriam para o padre? Quando vem a palavra amor na consciência de vocês, devem vir pessoas, devem vir lembranças boas, sentimentos bons, lembranças de pessoas que marcaram a sua vida ou a minha vida, a esposa, os filhos, os netos, o marido. Mas o amor hoje, nesta missa do Galo, tem um nome: Deus, Trindade Santa. Se você puder entender que hoje o amor é a Trindade Santa. Por quê? Vou voltar um pouco com vocês lá no princípio, para eu poder explicar para vocês por que o dia de hoje. Quando Deus criou o primeiro casal primitivo, chamado Adão e Eva, Ele os criou bons, não tinham pecado. Vocês sabem que Adão e Eva possuíam 3 dons préternaturais. O primeiro, eles não morriam. Por isso que nós não nos conformamos ou aceitamos a morte. Nós que somos padres, que vamos muito a cemitério, fazer encomendação de corpos, fazer as exéquias, a gente vê no semblante das pessoas a perda daquele ente. Então, os nossos primeiros pais não eram para morrer. Segundo, eles não contraíam doenças. Adão e Eva não possuíam doenças.
não era para nós ficarmos doentes. Terceiro dom que os nossos primeiros pais possuíam no jardim de Éden era chamado o dom da integridade. O que é isso? Tudo em Adão e Eva era perfeito, era sincronizado. Eles comiam na medida certa, eles bebiam na medida certa, eles faziam a vontade de Deus. Mas Deus deu a liberdade. Só disse o seguinte para eles: façam aquilo que vocês queiram no jardim de Éden. Na realidade, jardim de Éden, Éden significa delícias. O jardim das delícias. O que é o jardim das delícias? É a presença de Deus. E falou assim para eles: não comam daquele fruto que está na árvore, da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então o Altíssimo foi bem claro com eles. Enganados pela serpente infernal, foi na mulher e a seduziu. Coma, porque quando você comer desse fruto, vocês serão maiores que o Altíssimo. Aí aconteceu a desgraça. Esse primeiro pecado é como se tivesse aberto a caixa de Pandora. Todos os males entraram no mundo. E a partir desse momento, o homem já não tinha mais o acesso ao Pai. E o que Deus fez então? Começou durante toda a formação do povo de Deus se revelar. Então se revela Moisés, se revela Abraão, mandava os profetas chamarem o povo para sair do pecado. Então Deus foi acompanhando o seu povo, acompanhando, até o ponto que ele falou assim: agora eu vou precisar descer pessoalmente para salvar o meu povo. E o que acontece? Na plenitude dos tempos, vocês têm ideia do que era essa plenitude dos tempos? Um primeiro aspecto: o Império Romano estava com a sua força total. Segundo, a filosofia estava adiantadíssima, os grandes filósofos. Então, quando se diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, foi nesta época em que então Deus resolve salvar o homem. Só que a Santíssima Trindade não quis descer já na forma de um homem adulto, precisou de uma mulher. E o nome da virgem era Maria. Então o anjo Gabriel vai até a cidade de Nazaré da Galileia. Hoje o evangelho de manhã era esse. Quando Gabriel chega, ele fala assim para Nossa Senhora: Haire Maria, que caretomene. Salve, alegra-te, ave, cheia de graça. Então o anjo a cumprimenta. É interessante que em todas as passagens bíblicas, todas as vezes que os anjos se apresentavam às pessoas, os anjos diziam Shalom, não tenhas medo. Para Maria foi diferente, porque ela era cheia de graça, ela não tinha pecado, tanto que ela não ficou com medo, ela ficou perturbada com a saudação Haire Maria, que caretomene. Ave, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E no dia 25 de março, então, acontece a encarnação do Verbo. Uma vez no seminário, nós perguntamos para o padre, na verdade, ele perguntou para nós, qual é a data do ano mais importante para nós, católicos cristãos? Aí uns disseram, é a Páscoa, outros disseram, é Corpus Christi. E ele falou, não. A data mais importante para a Igreja Católica é o 25 de março, a encarnação do Verbo. 9 meses depois, 25 ou hoje 24 de dezembro. Por que Deus resolveu descer? O pecado que Adão e Eva cometeu contra o Altíssimo foi tão grave, mas tão grave, que nós poderíamos fazer jejuns, penitências, adorações, cilício, ficar de joelhos no milho,
que nós não apagaríamos a mancha da desobediência desse primeiro casal. Então, por que Cristo teve que descer? Porque só o sangue de um Deus poderia pagar a dívida feita contra Deus no começo da humanidade. Foi tão alto o preço desse pecado que somente Deus poderia satisfazer Deus. Por isso que nosso Senhor se encarna. Se alguma vez lhe perguntarem assim, Padre, por que Cristo teve que descer? Para perdoar o pecado e nos salvar. Cristo se encarna para salvar a linhagem humana. E esse mesmo padre dizia assim para a gente, que quando ele nasce, ele já começa a salvar a humanidade. Na quinta-feira e na sexta-feira santa, às 15 horas, ele fecha a vontade do Pai e salva a linhagem humana. Este é o amor. Este é Jesus Cristo de Nazaré. Nasceu para salvar a mim e a você. Salvar do quê? Do pecado, da tristeza, da ação diabólica. Vocês lembram quando o nosso Senhor, uma vez que foi passar por uma região dos Gadarenos, e aí avisaram assim para ele, olha, tem 2 possessos, que eles são violentos e moram dentro de túmulos. E o Senhor continuou a atravessar a região dos Gadarenos. Quando os 2 avistaram Jesus, o que eles falaram? Eles deram um grito: Jesus de Nazaré, viestes aqui para nos arruinar. Até os demônios sabiam quem era nosso Senhor Jesus Cristo, e devido à cruz de Cristo e também devido ao nascimento dele, até a força demoníaca ela é reduzida, ela é freada, porque antes do nascimento desse menino, os príncipes deste mundo eram os demônios, mas com o advento da cruz e o nascimento, a força demoníaca ela é reduzida, ela é freada, ela é brecada no nome do Senhor. E eu queria convidá-los nesta missa, a quando o padre for elevar o santíssimo corpo e sangue, que vocês agradeçam hoje a uma pessoa, o Pai, porque vai dizer na Bíblia que foi o Pai que enviou o Filho.